Outra questão super importante. A heparina, ela é recomendada uma via exclusiva, tá? É recomendada uma via exclusiva. Gravem isso. Por quê? Eu posso também precipitar, né, ou potencializar o efeito dela se, dependendo da droga que correr no mesmo acesso, eu posso causar um efeito não desejável, tá? Então, eu preciso estar atenta a esse cuidado também. Uma via exclusiva para a heparina, tá? Então, o paciente que ele já faz uso, né, de anticoagulante, é um paciente que a gente precisa ficar de olho. Às vezes, a hemorragia, ela não vai aparecer assim, fácil, né? Ai, tá sangrando aqui. Às vezes, a hemorragia, ela pode ser, né, interna, tá? Ela pode acontecer de outra forma. E aí, eu tenho sinais que vai me esclarecer ali, né, dos parâmetros, que o paciente está com uma hipotensão, por exemplo. É um sinal que ele está sangrando. E a gente precisa estar atento. Então, sinais vitais antes e durante a infusão. Ocorreu alguma hipotensão, algum sinal diferente, frequência aumentada, comunica o médico, tá? E provavelmente, dependendo do parâmetro, ele vai solicitar que pause a heparina, tá? A gente utiliza muito esse medicamento, né? Para IAM, enfim, alguns casos específicos de AVC, né? Principalmente o isquêmico, e também de uma trombose, tá? Então, a heparina ela é um anticoagulante e ela precisa ser, né, uma droga vigiada. Eu preciso monitorar o paciente, tá? E não deixar esse paciente lá esquecido. Homogeneizar, né, a bolsa 6 vezes pelo menos, tá? A cada 4 horas, a cada 6 horas. Isso vai depender do protocolo da sua unidade. Se você tem alguma situação que já tenha passado e queira comentar aqui ao vivo, né? Vamos comentar, vamos conversar um pouquinho. Eu vou trazer até, né, uma questão que já aconteceu, de eu estar no plantão e um paciente apresentar sinais de hemorragia. E aí, mas que já tinha, né, infundido, inclusive, a heparina. Tava lá a bolsinha, infusão contínua parou, ficou lá. E aí, nossa, mas será que foi só a heparina? Quando foi observado a bolsa, estava cheio de cristais, tá? E aí foi aquela coisa, né? Nossa, acrescentaram algum medicamento lá na bolsa, né? E aí, naquela apuração, né? De como que foi preparado. Porque quando acontece algo assim, a gente sempre tem que procurar saber o que, né? Qual foi o protocolo seguido. Ah, não tem protocolo. Aí pior ainda, né? Se eu tenho a informação, eu sou obrigado a seguir. Não é porque o local lá não tem o protocolo que eu não vou seguir. Ah, aqui não tem protocolo de verificar a cada 4, 6 horas, não. Nem homogeneizar do jeito que você está falando, não. Mas você tem informação. E quando a gente tem a informação, a gente tem a obrigação de fazer o que é o correto. Por quê? Quando eu tenho ali, né, os cristais formados, esse efeito tóxico, ele causa hemorragia. No final das contas, quando a gente foi apurar mesmo qual foi o teor, né, daquela hemorragia, foi devido ao uso errado, né, a diluição, até que não foi errada a diluição, mas o tempo que ficou ali parado, né, as pessoas não movimentaram aquela bolsa, não homogenizaram, não fizeram lá, né, aquela monitorização adequada, e isso leva aí, né, nesse caso o paciente não foi a óbito, mas eu posso sim ter um paciente indo a óbito porque teve uma hemorragia depois de um medicamento, né, então esse medicamento, o que eu gostaria de trazer hoje para você é que é um medicamento de autovigilância, tá? Muitos locais colocam esse selinho vermelho, tá? Todo medicamento de autovigilância, ele é sinalizado com uma etiqueta vermelha. Isso está no protocolo de administração segura de medicamentos que faz parte da Meta 3 Segurança do Paciente. Isso é super difundido, é super atualizado. Todas as unidades de saúde que trabalham com protocolos de segurança precisam estar atentos até na sinalização, principalmente, tá? Lembrando, por ser um medicamento de autovigilância, a heparina ela precisa ter dupla checagem, tá? O que significa isso? Eu preparei aqui, né, a minha bolsinha, vou instalar no paciente. Quando eu estiver aspirando lá a quantidade prescrita pelo médico, quando eu aspirar, né, para transferir esse medicamento para a bolsa, tá, e fazer lá a diluição, eu preciso ter um profissional do meu lado fazendo a dupla checagem. E a dupla checagem não é assim não, ó. Ô colega, chega aqui comigo, que eu acabei de preparar uma heparina. Jamais. Se você é convidado, né, é um convite isso, né, o colega te chama para fazer, fuja disso. Fala assim, colega, olha, me desculpa, mas eu não vi você preparando lá, né, fazendo lá a aspiração do frasco, eu não vou fazer a dupla checagem. Por quê, pessoal? Se você fizer a dupla checagem, você vai assinar, colocar o seu corém, que você viu quanto que o seu colega aspirou aqui desse frasco. E aí, se você não estava ali do lado naquele momento,
paciente apresenta lá um evento adverso. O que você vai fazer? Diga pra mim. Puxa, será que ele aspirou a dose correta? Aí você me pergunta, né? Ah, mas já aconteceu isso várias vezes. Às vezes o paciente vai a óbito, ninguém nem sabe se foi o efeito da medicação ou que foi alguma dosagem, principalmente medicamento de autovigilância. Então, a mensagem que eu deixo hoje para vocês, que a heparina, apesar de ser um frasquinho pequenininho, inofensivo, ele tem muita coisa aqui dentro que precisa ser levada em consideração. Quando eu tenho a via de administração subcutânea, né, tudo bem, eu tenho tempo bom de absorção do organismo, né? De 3 a 4 horas, enfim, depende aí até da dosagem. Mas quando eu tenho na via endovenosa, o efeito ele é imediato, tá? E se eu não fizer do jeito correto, eu posso sim causar um dano muito sério no meu paciente. E eu tenho certeza que não é isso que você gostaria de causar, né? Então fiquem atentos à identificação, tá? Para que não sofra isso. Heparina, quando a gente tem uma diluição contínua, infusão contínua, a gente precisa seguir passo a passo esses cuidados, tá?